Bom dia, gente. Hoje eu vou falar com vocês sobre o mundo pós a pandemia. Uma das dúvidas que muitas vezes as pessoas vêm me perguntar é sobre quando a gente vai atingir o pico. Então, nós só atingiremos o pico quando a gente fizer um isolamento social que seja efetivo, o famoso lockdown, porque enquanto o comércio estiver aberto, as pessoas estiverem trabalhando e circulando nas ruas, vai ser difícil controlar o número de pessoas que são novos infectados, novos casos. E esses casos, eles acabam chegando no sistema de saúde a cada 15 dias ou a cada 5, 10 dias após a infecção. O isolamento social, ele vai durar para sempre? Não, ele não vai durar para sempre. Ele vai durar enquanto a gente não conseguir controlar o número de casos novos infectados. A Cruz, ela fez um relatório dizendo que esse lockdown intermitente ele pode durar até 2 anos. Se a gente for pensar na pandemia de 1918 da gripe espanhola, ela durou até 1920. Então, foram 2 anos de pandemia, tendo morte, aumentando o número de infectados. E no mundo atual, a pandemia ela vai durar enquanto não surgir uma vacina que consiga imunizar o maior número de pessoas. Por isso, a gente vai ter que ficar fazendo o lockdown intermitente, abrindo e fechando os comércios, assim como foi feito em outros países. Por exemplo, a Espanha, a Itália, após reabrir a volta do comércio, apareceu um novo número de infectados, começaram a aparecer novos casos. Então, enquanto a gente não tiver uma vacina que controle a infecção, que confira a imunidade para as pessoas, a chance de sempre haver um aumento do número de casos é grande. Com relação às perspectivas para o mundo pós-pandemia. Então, as novas perspectivas elas estão sendo discutidas no canal da CNN e está sendo feita uma série entrevistando vários profissionais e cada um falando sobre a sua ótica, como vai ser o mundo após a pandemia de coronavírus. E uma das coisas que está sendo discutida são esses aspectos que eu vou mencionar agora. Então, com todo esse acontecimento, com todas essas coisas que vêm acontecendo no mundo, a gente vai ter que desenvolver novas formas de se relacionar e manter o relacionamento interpessoal numa forma mais distante. O distanciamento social, ele não vai poder ser reduzido daqui a pouco, daqui 1, 2 meses, como as pessoas imaginam. A gente vai ter que aprender uma nova forma de sobreviver, uma nova forma de se relacionar com o mundo, não só entre a gente, mas as novas formas de comércio, as novas formas de educação, tudo vai precisar ser revisto. Enquanto não sair uma vacina, a gente vai ficar refém de manter mínimo contato para que diminua o número de casos. O isolamento social, o primeiro objetivo dele foi de preparar o sistema de saúde para poder receber as pessoas quando elas começassem a se infectar e não tivesse um controle. A partir do momento que a gente começa a restringir o contato entre as pessoas, aumenta o distanciamento social, a gente vai melhorando o sistema de saúde, que é uma das medidas que o governo deveria estar fazendo. Está sendo feito, garantido pelos governadores e pelos prefeitos dos municípios. A gente sabe que, infelizmente, não existe uma liderança a nível federal. Então, enquanto a gente não consegue conter o vírus, é importante que a gente fortaleça o sistema de saúde para receber as pessoas que ficam graves e as pessoas que chegam infectadas a cada dia. Além da gente aprender a se relacionar, a manter maior distanciamento, no mundo pós-pandemia vai haver uma recessão econômica global, vai acontecer no mundo inteiro, devido ao fechamento dos comércios, devido às barreiras sanitárias. Então, a recessão econômica não vai ser um privilégio do Brasil, vai acontecer no mundo todo. No Brasil pode ser que ela aconteça de uma forma pior, porque a gente não está tendo um controle, a gente não fez a medida que diminuísse fortemente o número de infectados para que pudesse reabrir o comércio aos poucos. Em muitos lugares o comércio nem parou, em alguns lugares o lockdown está começando a ser feito agora. Então, assim,
Os países que conseguiram conter a infecção e já começaram a voltar com o comércio aos poucos, eles vão sofrer muito menos com a recessão econômica do que o Brasil. E nesse momento a gente precisa se preocupar com as pessoas que são menos favorecidas socialmente, porque elas vão sentir muito mais a recessão econômica do que as pessoas que possuem condições, que são classe média alta. Então é o momento da gente pensar sobre as desigualdades sociais no país, porque elas vão ser fundamentais e as que são menos favorecidas socialmente, elas vão sofrer muito a partir de agora com a recessão econômica que o mundo vai passar. Com relação às novas formas de serviço, as empresas elas vão passar a oferecer mais serviços de delivery, é o que a gente já tem visto. Então, assim, aquela empresa que não se adequar ao delivery, a fazer entrega em casa, ela vai sofrer mais do que uma empresa que atender a essa nova exigência do comércio. Além disso, o trabalho home office, ele vai ser uma coisa que vai ser permanente durante um tempo no país. As pessoas não vão voltar a trabalhar em empresas, em locais fechados, aglomerados, tão rapidamente quanto as pessoas, na maioria das vezes, pensam. A gente precisa ter consciência de que a aglomeração não vai ser uma coisa que vai poder acontecer a curto prazo, só a longo prazo, quem sabe após o desenvolvimento da vacina. O ensino, a modalidade à distância vai ser uma coisa que vai ser permanente também, assim, ela vem se fortalecendo por causa da pandemia e a gente vai precisar diminuir a desigualdade, o acesso das pessoas ao computador, ao tablet, ao smartphone, para que elas tenham acesso à educação. Porque a gente sabe que as classes sociais mais baixas, elas muitas das vezes não possuem computador em casa e nem internet, uma internet que seja de qualidade para poder acessar os conteúdos que vão ser transmitidos pelas escolas, pelas universidades. Outra coisa que a gente vai começar a ver acontecendo agora, já teve uma regulamentação do Conselho Federal de Medicina, é sobre a telemedicina. As consultas, elas vão acontecer por telefone e por internet também, via chamada, via videoconferência. Então é uma outra coisa que a gente vai precisar se adaptar. As consultas online, por telefone e por videoconferência. A não ser casos graves, onde a pessoa necessite urgentemente de atendimento, aí sim essa pessoa deverá acessar o sistema de saúde imediatamente. Uma nova modalidade de acesso à cultura também. Os teatros eles vão estar fechados, casas de show, bares. Dificilmente a gente vai ver a vida noturna voltar a ser o que era antes. E nisso a gente percebe o fortalecimento dos filmes, séries, vídeos, das plataformas que postam esses conteúdos para a gente assistir. Os shows vão continuar sendo por live, uma grande parte do tempo. Assim, a longo prazo a gente não vai conseguir voltar a ter a vida noturna que tinha antes. E com isso a gente precisa se conscientizar que o isolamento ele tem que ser feito. Se a gente não fizer agora, quanto menos tempo a gente demorar para criar a consciência de que precisa ficar em casa, mais tempo vai demorar para a gente voltar à nossa vida normal. E assim, a gente não tem nem como prever quanto tempo vai durar. As expectativas, as perspectivas feitas pela ciência, pela Fiocruz, pelo Imperial College, são de no mínimo 2 anos, 2 a 3 anos para o mundo voltar a ter uma rotina parecida com a rotina que a gente tinha antes. Então é importante que as pessoas mantenham o isolamento social, que a gente aprenda a lidar com as novas formas de tecnologia, com as novas formas de se relacionar e que a gente se conscientize de que não é uma coisa que vai passar rápido, infelizmente. Então, por hoje era só isso que eu queria dizer. Eram esses recados, porque muita gente vem me perguntar isso. Se de falar é sobre, realmente todo mundo vai ter contato com o vírus? As expectativas é que sim, grande parte da população mundial tenha contato com o vírus. O que a gente está tentando diminuir é a velocidade da transmissão, por causa do colapso do sistema de saúde no mundo. Então, assim,
A maioria das pessoas vai ter contato com o vírus sim, até que se desenvolva uma vacina. Não a gente não pode entender e aceitar essa ideia que o presidente anda falando sobre 70% das pessoas vão ser infectadas e não tem o que fazer. Porque se a gente pensar numa infecção rápida de 70% dos brasileiros, vai morrer muita gente sem nem chegar a atendimento médico. A gente não pode pensar que isso tem que acontecer agora. Pode ser que 70% dos brasileiros se infectem, mas tem que ser a longo prazo, para que a gente consiga dar conta de atender essas pessoas. Por hoje é só. E um beijo para vocês, que vocês consigam lidar com a pandemia de uma forma que não traga tanto sofrimento, apesar do nível de ansiedade, estresse, depressão que ela vem apresentando. E caso você necessite de pessoas que são gabaritadas para isso, procure um profissional. Tem vários profissionais da psicologia atendendo online e é importante que você não passe por nenhum tipo de sofrimento sozinho. A gente precisa conversar, a gente precisa se apoiar e ninguém soltar a mão de ninguém a partir de agora, tá bom? Beijos, fiquem com Deus.